Olá, meu nome é Natália, eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e vou falar um pouco com vocês hoje sobre a saúde bucal infantil, abordando sobre os cuidados básicos nessa fase da vida, tá certo? Então vamos lá. Hoje falaremos sobre os cuidados básicos antes do surgimento da dentição, os cuidados básicos após o surgimento da dentição, os bebês de 0 a 24 meses na odontologia, as crianças entre 2 a 9 anos na odontologia, e também vamos abordar as principais dúvidas que englobam essa fase. Para começar, falaremos sobre os cuidados básicos antes do surgimento da dentição. A vida da criança, desde a concepção até a idade de 3 anos, ela é claramente o período de maior crescimento e desenvolvimento. Crescer significa aumentar de tamanho, enquanto desenvolver está relacionado com os níveis individuais de funcionamento cognitivo, psicomotor e afetivo. O nascimento, ele requer o estabelecimento de processos funcionais até então desnecessários, tais como respirar e deglutir, que direcionam o desenvolvimento do espaço nasal, faríngeo e bucal, e também, no nascimento, a mandíbula e a língua, elas são reposicionadas para baixo e para frente, de modo a desobstruírem os espaços naso-orofaríngeos e permitir que esses sejam exercidos e mantidos. Do ponto de vista psicológico, o nascimento representa adaptação ao mundo exterior, e o bebê, ele deverá, então, procurar uma forma de se recuperar desse trauma. Na procura do restabelecimento do elo com a mãe, o bebê encontra na zona mais adequada a sucção do leite materno, diretamente do seio, satisfazendo suas necessidades e aliviando suas tensões através da amamentação. Nessa fase de desenvolvimento, a detecção e a prevenção de doenças bucais devem ser feitas mediante um exame clínico, nos meses iniciais de vida, antes mesmo da erupção dos primeiros dentes descidos. E um dos pontos mais importantes a serem observados e acompanhados nessa fase é o desenvolvimento da face, principalmente dos arcos faciais, mandibular e maxilar. Então, o que muitos acreditam que para ir ao dentista somente depois que tiver dente, que surgiram os primeiros dentinhos, isso não é verdade, né? Tem outras coisas também importantes que é da responsabilidade do dentista e que deve ser acompanhada. Bom, nós sabemos que diversos fatores influenciam no crescimento da criança. Mas a nutrição não balanceada, ela é descrita como tendo uma influência maior durante o decorrer desse processo, tendo responsabilidade também sobre as estruturas dentárias durante o desenvolvimento e após o desenvolvimento, após a erupção, né? Durante a fase de desenvolvimento do órgão dentário, a deficiência ou a ausência de nutrientes, ela pode afetar não só a arquitetura celular da matriz orgânica, como a calcificação e a maturação do processo de amelogênese, a morfologia e o padrão de erupção dentária. Entretanto, os efeitos metabólicos mais expressivos na deficiência alimentar ou em uma alimentação não balanceada ocorrem no período de desenvolvimento e não após a erupção dental. Então, as recomendações sobre a alimentação até o surgimento do primeiro dente são no sentido de estimular a amamentação natural durante todo o período. A sucção do seio é muito importante para o desenvolvimento da cavidade bucal e para o estabelecimento do hábito de deglutição. E, além disso, o leite materno, como muitos já têm esse conhecimento, né, ele é um alimento indispensável e suficiente para o bebê. Ele contém todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. Porém, existem diversas situações, né? E caso exista a necessidade de substituir a amamentação natural, o profissional dentista deve instruir seu paciente no sentido de que o leite de vaca ou de cabra, seja em pó ou líquido, ele já possui um açúcar natural. Então, não há necessidade
de adicionar açúcar, de colocar um açúcar extracelular. A mesma orientação deve ser utilizada para água, chás ou sucos de fruta. Nesse período de vida do bebê, após cada mamada ou administração de suco de frutas, chás ou medicamentos líquidos, é necessário que a mãe faça a higienização da cavidade bucal do bebê, utilizando para isso uma gaze ou uma ponta de fralda embebida em água filtrada ou fervida. Esse procedimento, ele faz com que o bebê ele acostume-se com a manipulação da cavidade bucal e após o surgimento da dentição, ele não vai se opor à limpeza dos seus dentes. Lá por volta dos 6 meses de vida, a dentição ela começa a irromper na cavidade oral, modificando uma série de comportamentos do bebê. Existem algumas pessoas que se recusam a admitir isso, que não é devido à dentição, e outros já acreditam muito nisso, que a erupção do dente vai causar febre, vai causar irritação, vai causar diversas situações que o bebê não vivenciava antes. E existem sim alguns transtornos que acompanham o surgimento da dentição, que são considerados processos naturais e que eles desaparecem quando finalizam a erupção, quando é finalizado esse processo. Os transtornos locais e gerais, eles podem ser explicados pela presença da imunoglobulina E nos tecidos próximos ao dente em erupção. A presença de IgE ocorre porque antes da maturação dos ameloblastos, as proteínas da matriz do esmalte, elas são eliminadas do esmalte em formação e vão ocasionar uma resposta imune, com células imunocompetentes no tecido conjuntivo extrafolicular, com acúmulo de células mastócitas, cuja sua ativação está diretamente relacionada à IgE ao redor do dente em erupção. A interação de IgE com proteínas da matriz do esmalte e células mastócitas são capazes de produzir reações de hipersensibilidade, que podem ser responsáveis pelos sinais clínicos de erupção dental. Já os sintomas, tanto os locais quanto os gerais, eles vão variar de criança para criança em decorrência de suas respostas imunes, podendo aparecer isolado ou associado. Esses sintomas, eles podem ser expressos por aumento de salivação, dinorreia, diarreia, sono agitado, irritabilidade, febre, redução de apetite. Do ponto de vista psicológico, o surgimento da dentição força o bebê a abandonar aquele vínculo oral estabelecido com a mãe, devido à interrupção da amamentação natural. Essa interrupção do contato da boca com o seio modifica a sensação e uma perda, ocasiona uma perda qualitativa e quantitativa, levando o bebê, então, a buscar outros objetos de satisfação. Nessa fase de desenvolvimento do bebê, a figura do cirurgião dentista assume cada vez mais importância. O ambiente odontológico, a postura do profissional, as informações recebidas pelos responsáveis em visitas domiciliares ou nas unidades de saúde ligadas à estratégia de saúde da família, elas podem levar o bebê a demonstrar reações emocionais que significam adaptação ou não às condutas profissionais. É importante estar ciente que ajuste individual do paciente, no sentido de aceitação, deve considerar a participação de outros cenários que o cercam, como a família, os amigos, os vizinhos, os brinquedos, a creche e outros. E que a avaliação psicológica de interesse odontológico inclui a observação do estado anímico, como é a criança, se ela é alegre, se ela é triste, se ela é tranquila, se é agitada. Avalia também o sono, a conduta psicomotora, os hábitos, a educação odontológica, a interação, né, social, a atitude dos pais, dos acompanhantes. Tudo isso vai influenciar. As visitas ao cirurgião dentista,
elas devem ser agradáveis e sem ansiedade para os pais, de modo a estabelecer-se, através da anamnese, um programa preventivo para o bebê e seus familiares. É necessário que os responsáveis, eles conscientizem-se que a doença cárie, ela não é de ocorrência obrigatória. Ela pode e deve ser evitada. Devo lembrar também que nos nossos cuidados, os nossos cuidados, eles não devem ser direcionados apenas à chamada cárie de mamadeira ou de instalação precoce, que é causada pelo hábito de tomar mamadeira ou mamar antes de dormir, ou até mesmo durante o sono ou devido à ingestão constante de líquidos açucarados, sem haver a posterior higienização, como é o que é muito comum de acontecer com os bebês. Os pais não querem acordar, ou os pais não querem fazer essa higienização após a alimentação do bebê, e tudo isso é muito prejudicial. Nós devemos estar alertas também para uma orientação correta aos pais para a cariogenicidade da dieta e sobre a higienização bucal correta, como foi dito. A introdução gradual de alimentos sólidos, líquidos e pastosos, elas obrigam os profissionais e seus responsáveis a redobrarem os cuidados com a higienização e a introdução de procedimentos clínicos baseados em aplicações de fluoretos. Após a erupção, além da gaze e fralda umedecida em água filtrada ou fervida, podemos introduzir o uso da escova dental infantil mesmo, que ela deve ter uma cabeça pequena e as cerdas macias. Para esclarecer um pouco sobre essa questão, é preciso entender que os dentes eles tornam-se vulneráveis à ação da placa bacteriana, do biofilme, né? Assim que erupcionam. Portanto, a primeira utilização de flúor por crianças, ela deve ocorrer logo após o nascimento dos seus primeiros dentinhos de leite, seus primeiros dentes nascidos, através principalmente da pasta de dente, né, do dentifrício. Uma das principais recomendações em relação ao flúor aplicado a crianças é que ele não seja engolido. Daí a importância de ensiná-las a cuspirem desde cedo, ainda que a ingestão ocasional não vá desencadear consequências sérias. Mas a sugestão é que no caso de ainda não terem aprendido a cuspir, até os 4 anos de idade, geralmente, a pasta de dente utilizada, apesar de não ter uma consequência muito séria, como foi dito, mas o ideal é que a que for utilizada apenas por ele não tenha flúor, sendo que os pequenos eles deverão utilizar o creme dental fluoretado algumas vezes, desde que sob a supervisão de adulto. Ou seja, a criança vai escovar os dentes sozinha. Pode colocar com flúor? Pode, colocando a quantidade necessária, ficando observando a criança, não tem problema algum. Agora, se a criança vai manipular, vai colocar seu próprio dentifrício, geralmente não, as crianças, elas não sabem a quantidade, certo? Então, elas acabam exagerando nisso. Uns acabam engolindo a pasta, fica comendo, né, por causa do gostinho. Então, isso não é recomendado. É bom sempre que os pais, os responsáveis, estejam de olho nessa manipulação. Outra recomendação é que a quantidade, né, como foi dita, que seja colocada na escova de pasta de dente fluoretada, ela seja pequena. Então, eu vou dizer aqui as quantidades ideais para que assim saibam corretamente na hora de ensinar para as suas crianças, para os seus pacientes, para os seus filhos ou para as crianças que estão ao seu redor. Os bebezinhos, eles devem receber uma quantidade de pasta bem pequenininha, 0,05 gramas. Isso corresponde mais ou menos à metade de um grão de arroz cru, tá? Algo muito pouco. As crianças que não sabem cuspir devem receber de 0,1 grama, que já corresponde a um grão de arroz completo. E aquelas que já aprenderam a cuspir, elas podem receber de 0,3 gramas, que é um grão de ervilha, é uma quantidade maior. Lembrando que a ação de colocá-lo na escova é de responsabilidade dos pais, certo? Quanto à concentração
desse creme dental fluoretado que eu estou citando aqui, ela deve ser de 1.100 ppm, tudo bem? Além dos cuidados preventivos, educativos, instruídos pelo profissional e realizados diariamente pelos pais, existe a necessidade de supervisionarmos periodicamente a realização desses cuidados e também de introduzirmos cuidados preventivos clínicos. Para pacientes com pouca idade, o método tópico para a prevenção de cárie dentária, que permite uma maior facilidade de técnica, é o verniz fluoretado. Os vernizes, eles são agentes de aplicação tópica com a capacidade de prolongar o período de contato do fluoreto com a superfície do esmalte. Tem a possibilidade de deglutição, o que evita uma possível intoxicação pelo fluoreto. No caso de o paciente se apresentar na clínica com a doença em evolução avançada, o mais importante é identificar a causa e removê-la. A seguir, procedemos à readequação do meio ambiente bucal, removendo a infecção cariogênica. Essa remoção, ela deve ser realizada com procedimentos mecânicos de retirada da dentina infectada, coadjuvados por métodos químicos e posterior fechamento com cimentos ionoméricos, né, para que a liberação gradual de fluoreto possa recuperar a saúde dentária para uma posterior restauração definitiva. Procedimentos mais agressivos, como a isodontia e o tratamento de canais radiculares, eles devem ser realizados a partir do momento em que o bebê aceita essa manipulação e tem condições também de receber medicamentos pré e pós-operatórios. Entrando agora para algo mais específico de cada idade, falaremos um pouco sobre os bebês de 0 a 24 meses na odontologia. Como já vimos em outras ocasiões, as ações de cuidado no primeiro ano de vida, elas devem ser realizadas no contexto do trabalho multidisciplinar da equipe de saúde como um todo. O trabalho de prevenção, ele deve estar direcionado à gestante, aos pais e às pessoas que cuidam da criança. Então, é fundamental que o profissional dos programas de puericultura, eles disseminem as informações que cercam esse período. Agora, falando sobre as crianças de 0 a 9 anos na odontologia, essa faixa etária, ela é ideal para desenvolver hábitos saudáveis e para participação em programas educativos preventivos de saúde bucal. A equipe, ela pode identificar as crianças em cada área por ocasião do trabalho com grupos de mães, em creches, visitas domiciliares ou outros. Alguns fatores, denominados hábitos deletérios, eles predispõem à má oclusão e devem ser trabalhados nesse processo educativo, como a sucção de chupeta. Como foi dito anteriormente, é recomendado que este hábito ele seja retirado gradualmente. Até os 2 anos, após, até os 2 anos, né, é o ideal que tire esse hábito. Pois após essa idade, o hábito de sucção anormal, ele pode trazer problemas de oclusão. A sucção digital, a má oclusão oriunda deste hábito, ele também depende da forma, da frequência, da duração e da intensidade do mesmo, né? A deglutição atípica, projeção da língua entre os dentes anteriores, tanto no repouso quanto no ato da deglutição, dificulta também. O hábito de roer unha, a respiração bucal e outros. O uso de medidas não traumáticas para a remoção desse hábito é fundamental, uma vez que envolve questões emocionais, né? Portanto, devem ser avaliados a melhor forma e o melhor momento para descontinuar o hábito, podendo ser necessário o trabalho conjunto com o psicólogo para que sejam evitados problemas dessa natureza. Nessa faixa etária, é preciso reforçar sempre junto aos pais
responsáveis, professores, cuidadores de creche, membros de equipe de saúde, é sempre importante reforçar a importância da escovação como um hábito fundamental na rotina de higiene do corpo. Quanto aos hábitos alimentares, cabe ressaltar que tudo aquilo que os pais responsáveis fazem, a frequência, o tipo de alimento, geralmente tende a ser referência para os filhos. É importante alertar para o fato de que o consumo exagerado e frequente do açúcar, ele pode constituir um fator de risco para a cárie dentária e outras doenças também. Então, o ideal é incentivar o consumo de alimentos que contenham açúcar natural, por serem menos significativos na etiologia da cárie. A partir dos 2 anos de idade, a alimentação da criança, ela torna-se mais parecida com a da família. Acima de 2 anos de idade, a alimentação, ela deve ser segura, variada, culturalmente aceita e adequada em qualidade. A quantidade de energia e dos diferentes nutrientes é que varia, de acordo com as necessidades nutricionais da pessoa em cada fase do curso da sua vida. Na, desculpa, na fase pré-escolar, de 0 a 6 anos de idade, é importante que a introdução e a oferta de alimentos variados, iniciados aos 6 meses de idade, elas tenham uma continuidade. Nessa fase, a criança ainda está formando seus hábitos alimentares e ela deve ser estimulada a participar do ato de alimentar-se, já que o período pré-escolar é um excelente período para introduzir bons hábitos alimentares e ajudar a criança a entender que isso faz parte de um modo de vida saudável. Em relação às crianças na fase escolar, que é de 7 a 10 anos, a alimentação saudável, ela deve continuar a promover o crescimento e o desenvolvimento físico e intelectual. Como a criança está em fase de socialização mais intensa e se torna mais independente dos pais e da família, é importante assegurar e reforçar a sua responsabilidade nessa seleção e no consumo dos alimentos saudáveis. Quanto à higiene bucal nesse período, a escovação continua sendo responsabilidade dos pais ou dos responsáveis. Mas à medida que a criança cresce, ela deve ser estimulada a fazer a escovação sozinha. Deve continuar aquela estimulação e aumentar no decorrer do crescimento. É importante que a criança escove seus dentes e os pais ou responsáveis complementem essa escovação na medida em que o desenvolvimento da motricidade se dá ao longo do tempo. Além disso, o uso de fio dental deve ser introduzido com a ajuda de um adulto. Agora vamos abordar as principais dúvidas. Por que a amamentação natural é importante para a saúde oral do bebê? Como vimos, a sucção do seio é um exercício importante para o desenvolvimento da boca, dos arcos dentários, e para criar hábitos corretos de deglutição, de engolir. No primeiro semestre de vida do bebê, o leite materno ele é essencial, como a gente viu, né? Pois ele contém tudo que o bebê e seus dentes precisam, na medida e temperatura exata, inclusive anticorpos responsáveis pela defesa do organismo. Então, a amamentação, ela ainda significa para a criança motivos de satisfação, prazer e segurança, importantes para um bom equilíbrio emocional no futuro. Além da importância afetiva e nutricional, a amamentação ela também traz os seguintes benefícios para o bebê: o correto padrão de respiração, o correto posicionamento da língua sobre as arcadas dentárias, estimulando o vedamento labial, o crescimento das arcadas e a posição correta dos dentes sobre a arcada, a obtenção de adequado tônus muscular orofacial, boca e face, crescimento das funções de mastigação, deglutição e fonação, né, a fala, a perfeita estimulação sensorial, motora e oral dos órgãos fonoarticulatórios, propiciando um bom desenvolvimento da fala e a deglutição correta. É recomendado amamentar no peito exclusivamente até o 6º mês.
A partir de quando já é possível começar a introduzir alimentos através de colher, desmamando progressivamente. Entre 1 ano e 1 ano e meio, passa-se o leite para o copo, não precisando usar a mamadeira. Nessa substituição, o uso do modelo de copo com sugador, ele auxilia a adaptação da criança à fase que requer novas habilidades. É importante lembrar que tais recomendações nem sempre são compatíveis com o cotidiano das famílias, pois frequentemente as mães voltam a trabalhar após o quarto mês de licença gestação. Só esse fato é, já servindo para inviabilizar o cumprimento da amamentação natural, inclusive no primeiro semestre de vida. Então, tudo é de acordo com a necessidade da família. Claro, tentando cumprir o ideal para a criança, para o desenvolvimento da criança, mas também conciliando com os fatores externos. Nos casos em que a família precisa introduzir ou manter o uso da mamadeira, alguns cuidados podem ser tomados, inclusive a fim de evitar as chamadas cáries de mamadeira, né? Ou as cáries de aparecimento precoce. Em situações adversas, nas quais necessite dar mamadeira ao bebê, não se deve aumentar o furo do bico do mamilo artificial. Isso é muito comum, né, ter esse aumento, mas não se deve fazer. Ele serve para que o bebê faça a sucção e aprenda a deglutir da melhor maneira possível nessa situação, pois aumentando o volume de leite é diminuído o exercício muscular. Isso contribui então para a instalação da deglutição irregular, porque para que a criança não se afogue, a língua ela trabalha como uma válvula, não realizando os movimentos ondulatórios normais. Vale citar também que, durante a amamentação, a respiração dá-se exclusivamente pelo nariz, principal estímulo para o correto crescimento e desenvolvimento da face. Quando o aleitamento materno ele é substituído pelo artificial, a sucção ela tem que se adaptar ao bico da mamadeira. Por melhor desempenho anatômico que ele tenha, a criança ela deixa de executar um esforço muscular essencial para o crescimento e para o desenvolvimento facial. Outra recomendação: não acrescentar açúcar, mel, achocolatado e nem carboidratos ao leite, a não ser que seja por recomendações médicas. Deve-se evitar também as mamadas noturnas. O leite, ele fica depositado a noite inteira na região da boca, entre os dentes do bebê, e depois também ele escoa para a região posterior, né? Ele fica anterior, inicialmente, e depois escoa. Isso causa as chamadas cáries rampantes, que provoca destruição total dos dentes do bebê. Nessa fase, a ingestão excessiva de componentes fluoretados pode causar fluorose dentária? Sim. A fluorose dentária, ela origina-se pela exposição do germe dentário durante o seu processo de formação a altas concentrações do íon flúor. Como consequência, tem-se defeitos de mineralização do esmalte com severidade diretamente associada à quantidade ingerida, já que a ação dos fluoretos ela é basicamente dose dependente, ou seja, a exposição adequada a fluoreto ajuda no controle da cárie dentária. Porém, uma dose muito alta pode causar pigmentação marrom, com manchas brancas, e hipomineralização superficial em dentes homólogos, tornando o esmalte poroso e manchado, como podemos ver nas imagens. Com relação ao período em que pode surgir, o fluoreto, ele produz o seu efeito de pigmentação principalmente durante a formação e calcificação do esmalte, isto é, entre o quarto mês de gestação e a idade de 8 anos da criança. Quando se deve iniciar a limpeza dos dentes do bebê? Como a gente viu lá no comecinho, a limpeza da cavidade bucal do bebê, ela deve ser iniciada antes mesmo da erupção dental, com a finalidade de adaptar a criança a essa limpeza
e também de remover o leite que está estagnado em seu interior e nas comissuras labiais, massageando a gengiva e assim, né, como foi dito, acostumando a manipulação da boca. Em situações onde não seja possível realizar a limpeza, é o recomendado é que se ofereça água após a alimentação. Ingerir essa água ajudará na limpeza. Não podemos perder de vista também que os bebês, em geral, eles resistem à limpeza dos dentes, o que leva muitos responsáveis a desistirem dessa tarefa. Porém, é importante que essa reação ela seja vencida pela persistência. Para tanto, né, é necessário se assegurar de que a escovação não esteja machucando a boca da criança. Agora, né, já utilizando uma escovinha após a erupção. Com isso assegurado, resta um desafio exigido pelo cuidado de bebês e crianças, a fim de proporcionar-lhes boas condições de desenvolvimento, ou seja, criatividade, para lidar com essas resistências infantis, não é mesmo? Uma dica que eu dou é associar o ato da escovação com um momento de carinho, de tal modo que o bebê ele associe o cuidado bucal com um prazer e um afeto também. Beijar o bebê na boca ou experimentar sua comida pode causar cáries? Sim. Como já foi dito, né, em outra web palestra, bactérias do biofilme e da cárie são transmitidas aos bebês no seu ambiente familiar. Mais importante do que não beijar e não experimentar alimentos é que as pessoas em volta da criança tenham saúde bucal. Assim, a criança irá adquirir não só um conjunto de bactérias associadas à saúde, como principalmente se beneficiará ao convívio e do exemplo de comportamento associado à saúde bucal, incluindo baixo consumo de alimentos açucarados, escovação, uso de fio dental e pasta de dente com flúor. Então, não é que seja proibido você beijar o seu bebê, que seja proibido você dar carinho para ele, mas o recomendado é que para você chegar tão próximo à boca, já que é a mãe e os responsáveis que vão fazer essa transferência, né, que seja que você mantenha uma saúde bucal adequada. Quando vão aparecer os primeiros dentinhos? Essa é a curiosidade de muitos, né? A primeira infância, que é de 0 a 36 meses de idade, é o período em que se dá a erupção dos dentes descidos, né? Os dentes de leite, caracterizando como uma fase inicial para desenvolver condições que irão favorecer a saúde bucal dos indivíduos, como já vimos isso outras vezes. Os dentes descidos, eles começam a formação por volta da sexta semana de vida embrionária, e a partir do sexto mês de vida extrauterina, inicia-se o processo de erupção dentária, sendo os incisivos inferiores os primeiros dentes a irromperem. Seguem a sequência de erupção os incisivos centrais e laterais superiores, com um intervalo aproximado de 2 meses. Por volta dos 16 meses de vida, aparecem os primeiros molares superiores e inferiores. Os caninos inferiores e superiores irrompem aos 18 meses e 20 meses, respectivamente, e aos 27 meses erupcionam os segundos molares inferiores, seguidos pelos segundos molares superiores aos 29 meses. Desta forma, aos 36 meses de vida, o processo de erupção da dentição decídua está completo e as crianças elas terão 20 dentes na sua boca, 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Em muitas crianças, a erupção dos dentes decíduos é precedida pelo aumento da salivação e irritabilidade durante o dia. Nesta época, a criança ela pode intensificar o hábito de chupar o dedo ou de friccionar a sua gengiva. Ela pode perder o apetite, pode também apresentar alterações gengivais. A mãe, ela pode então lhe oferecer algum alívio, dando-lhe um mordedor de borracha ou massageando a sua gengiva com o dedo limpo. Essa sequência e cronologia de erupção dos dentes, elas representam um valor estatístico médio, mas vale lembrar que isso não quer dizer
que deva ser exata e invariável no mesmo indivíduo ou de um indivíduo para o outro. Inversões nem sempre representam uma manifestação patológica e os desvios de 3 a 4 meses são limites considerados normais. É importante chamar a atenção dos pais e familiares para o fato de que é ainda na infância, por volta dos 6 anos de idade, que ocorre a erupção dos primeiros molares permanentes, quando a maioria dos dentes da boca, né, da criança, ela ainda são chamados de dentes de leite. O primeiro molar permanente, ele nasce atrás do último molar descido, sem necessidade de que nenhum dente caia para que ele apareça. Aliás, costumeiramente, é só a partir dessa fase que os dentes então começam a cair. Assim, é comum que os pais considerem que este é apenas mais um dente de leite que está nascendo. Porém, a partir do nascimento do primeiro molar, a criança ela passa a apresentar uma dentição mista, com a presença de dentes descidos e de dentes permanentes. É preciso, então, uma atenção redobrada à higiene do primeiro molar permanente, pois a sua posição coloca em desvantagem em relação aos demais elementos dentários. Como ele está erupcionando e os outros já estão formados, ele fica abaixo dos demais, né? Como podemos ver na imagem. E isso prejudica a sua limpeza, desencadeando o processo da cárie e comprometendo precocemente a rigidez desse dente. Repare que para atingir o primeiro molar permanente, na escovação é preciso que ela seja que incline-se à escova. Essa necessidade ela persistirá ao longo do tempo de erupção, que dura em média 2 a 2 anos e meio, até chegar à altura dos dentes adjacentes. Por que os dentes de um bebê podem cariar? As cáries nos dentes de um bebê, elas ocorrem da mesma maneira que na boca de um adulto. E ainda que o agravante de que os dentes são mais susceptíveis à cárie quando erupcionam, pois ainda não estão com a calcificação completa. Além disso, por volta dos 16 meses de vida, a erupção dos primeiros molares descidos é um marco caracterizado por aumentar as regiões de retenção da placa bacteriana, sendo, portanto, uma fase de maior suscetibilidade, né, à doença cárie. Lembrem que o bebê ele não tem condições de limpar seus dentes. Se estes não forem limpos, a placa bacteriana presente vai produzir os ácidos que atacam os dentes. Nessa fase, recomenda-se utilizar escovas dentais infantis, pois dedeiras e gases elas não removem adequadamente a placa bacteriana da superfície oclusal dos dentes. Mas, se os dentes de leite são temporários, por que é importante tratá-los? Na resposta a essa pergunta, um dos motivos que podemos destacar é que a presença dos dentes descidos é muito importante, porque prepara o caminho, né, serve como um guia para a erupção dos dentes permanentes, mantendo em equilíbrio harmônico o crescimento de dentes, ossos e músculos. Sua presença também proporciona uma mastigação e deglutição adequadas dos alimentos e consequente digestão. Além disso, um dente de leite comprometido seriamente por um processo de cárie poderá levar a uma infecção, acarretando a malformação do dente permanente, além da dor que pode causar à criança. Para além desses aspectos de ordem anatômica e fisiológica, sabemos também que, assim como para o adulto, crianças esteticamente comprometidas, elas podem apresentar dificuldade de comunicação e integração social. Muitas delas, inclusive, ficam com vergonha de sorrir, né? O que é muito triste, uma criança se divertindo com a vergonha de expor seus dentes. Esse fator é fundamental na avaliação do dentista, juntamente com a família, sobre quando é pertinente lançar mão de um procedimento cirúrgico restaurador nesses casos. Assim, é importante esclarecer aos pais que, conforme os dentes vão aparecendo, devem passar a fazer uso da escova dental para higienizar a cavidade bucal dos seus filhos após as refeições, começando em uma área
determinada da boca e prosseguindo de forma ordenada até remover e desorganizar a placa bacteriana de toda a cavidade bucal. Se os dentes adjacentes estiverem em contato, inicia-se o uso do fio dental nessas áreas, sempre motivando a criança a participarem do processo. Isso é muito importante. Quem deve fazer a higiene bucal da criança? Adulto que tiver mais tempo para executar a tarefa com uma regularidade, com interesse, com calma, seja a mãe, seja o pai, o avô, o tio, quem estiver responsável pela criança. Embora as crianças desenvolvam a habilidade motora necessária para utilizar a escova dental, é indispensável que os familiares supervisionem a atividade e assumam a responsabilidade de escovar e usar o fio dental nos dentes das crianças, enquanto essas ainda não têm condições de conseguir uma boa limpeza. Todo interesse e iniciativa devem ser incentivados tendo em vista a finalidade educativa, e dessa forma, a própria criança ela poderá ensaiar uma escovação complementar àquela que o adulto realiza. À medida que a criança adquire destreza manual, essa responsabilidade ela pode ser transferida para ela, ficando os pais com a tarefa de supervisionar a escovação. A verificação do desenvolvimento da habilidade pode ser feita pelos pais em conjunto com a criança, observando o grau de deplacagem que ela vem conseguindo com a escovação feita de forma autônoma. Nessa avaliação, o cirurgião dentista ele pode dar uma importante contribuição. Quais os cuidados alimentares que se pode tomar para prevenir a cárie no bebê e na criança? Não se deve adoçar mamadeira, chupeta, água, chá, suco. Lembrando que mel e açúcar mascavo também vão provocar cárie, tá certo? Ao iniciar a alimentação sólida, o ideal é acostumar o bebê com sabores naturais não adocicados, evitando também os produtos industrializados, pois a maioria possui açúcar na sua composição, porque ele é um excelente conservante. Lembre-se, o bebê não conhece o açúcar e não sente falta dele. Então, não tem essa necessidade, papai. Não tem a necessidade de adoçar o alimento da criança. É importante adotar uma dieta variada e nutritiva e oferecer alimentos consistentes, frutas, verduras, legumes, para que assim estimule o desenvolvimento ósseo dos arcos e a salivação, que é uma defesa natural da boca. O doce é uma tentação e muitas vezes uma válvula de escape aparentemente cômoda. Porém, o abuso ele acaba criando o hábito de consumo de alimentos açucarados e, como consequência, a criança, além de se alimentar mal, estará aumentando o risco de um número crescente de cáries. O que dizer sobre a criança que chupa dedo? A sucção, ela é um impulso presente desde o nascimento e serve de treinamento para o segundo reflexo da alimentação, a mastigação. A sucção não visa somente a nutrição, mas também satisfação psicoemocional, de forma que cada bebê apresenta sua necessidade individual de sucção, que pode não ser satisfeita apenas com aleitamento natural. Dessa forma, quando isso ocorre, a chupeta ela deve ser usada racionalmente, não devendo ser oferecida a qualquer sinal de desconforto, para acalmar o choro provocado por outros fatores, nem entendida como um apoio emocional. Crianças com até 2 anos, como a gente citou brevemente lá em cima, né, anteriormente, elas encontram-se na chamada fase oral, estando nesse período com a sua satisfação voltada para a cavidade bucal. Em algumas crianças, essa necessidade é bem maior, requerendo maiores cuidados no sentido de impedir que o hábito se cristalize, removendo o quanto antes, de forma gradativa, explicando o porquê da remoção com esforços positivos, motivá-lo pelo amor e pela compreensão, usando muita criatividade para distrair a criança. Quando e como utilizar a chupeta? Como acabamos de ver,
Quando a necessidade de sucção não for satisfeita pelo aleitamento materno, a chupeta deve ser usada racionalmente, não sendo oferecida a qualquer sinal de desconforto e sendo exclusivamente como complementar à sucção na fase que o bebê necessita deste exercício funcional. Não é recomendável, por exemplo, que o bebê durma todo o tempo com a chupeta, pois há a necessidade de manter a boca fechada enquanto dorme para criar uma memória muscular do contato entre os lábios e favorecer a correta respiração pelo nariz. O ideal é que aconselhe as mães a removerem gradualmente este hábito até a idade de 2 anos, pois existe a chance de autocorreção de possíveis desarmonias nas arcadas dentárias em consequência do mesmo. Entretanto, o hábito de sucção de chupeta, quando prolongado além do limite recomendado, pode promover força nos dentes e nas estruturas que os envolvem. A deformidade será maior ou menor, dependendo da frequência, de quantas vezes e quanto tempo a criança suga por dia, da intensidade, qual é a força que é utilizada para sugar, e a duração do hábito, quantos meses ou anos que ela pratica esse hábito da sucção. Com isso, podem ser observadas alterações de mordida, como, por exemplo, a mordida aberta ou mordida cruzada posterior. Fora isso, na faixa etária considerada aceitável para o uso da chupeta, recomenda-se que ela não seja disponibilizada o tempo todo. Há situações, inclusive, em que vemos a chupeta pendurada no pescocinho da criança, tornando ela mais fácil, né, tendo seu acesso mais fácil a qualquer momento, o que está contraindicado. É importante que os pais e responsáveis eles fiquem atentos à demanda da criança sem se antecipar a ela, ou seja, não ofertá-la a menos que a criança solicite, nos momentos de sono ou de tensão emocional, exatamente para atender às necessidades de consolo, de aconchego, de acalanto. Tão logo esta necessidade seja satisfeita, a chupeta deve ser então removida. Se a criança estiver dormindo, retirar da sua boca. Se ela não apresentar resistência, claro. Se estiver acordada, passando o choro, devemos distrair a criança e guardar a chupeta, tirando-a do seu campo de visão. Qual é a chupeta ideal? Mesmo entendendo a chupeta como um aparelho de sucção, que também pode prevenir a sucção de dedo, é melhor que apresente as características mais anatômicas e funcionais possíveis, para não provocar danos maiores da eventualidade de se formar um hábito. Então, de maneira geral, a chupeta ela deve ter o bico compatível com o tamanho da boca e com a idade do bebê, e além disso, é importante que a direção do longo eixo do bico esteja em uma posição inclinada para cima em relação ao apoio labial. Para os recém-nascidos, a chupeta pode ser de látex ou de silicone, e para os bebês de baixo peso ou prematuros, o tamanho do bico deve ser adequado para não provocar um posicionamento incorreto com a posteriorização da língua. O disco ou apoio labial, ele deve ser de plástico firme e maior do que a boca do bebê, para prevenir que a chupeta seja colocada inteira dentro da boca, proporcionando uma vedação e o bebê não coloque os lábios em cima do apoio. Deve ser recortado como um grão de feijão para evitar uma consequente deformação da região anterior da arcada dentária e da base do nariz. Deve apresentar no mínimo 2 furos de ventilação opostos, com diâmetro de 5 milímetros e a distância do bico de 5 a 6 milímetros, para favorecer a circulação do ar no rosto do bebê e prevenir irritações na pele causadas pelo acúmulo de saliva. Não precisa obrigatoriamente ter argola, podendo possuir apenas uma saliência para que se possa puxar para estimular os exercícios de sucção ou para retirá-la da boca do bebê. Para a segurança do bebê, o bico e o disco de plástico, eles devem ser inspecionados frequentemente para a detecção de qualquer sinal de deteriorização. Se o bico estiver inchado, rasgado ou pegajoso, a chupeta ela deve ser trocada.
Depois de cada uso, a mãe deve verificar se o bico está bem preso ao disco de plástico para evitar acidentes. Agora, vamos para a nossa última pergunta, né, da web palestra. Como fazer os exercícios de sucção para favorecer o tônus muscular e o crescimento facial ordenado? Quando o bebê chora, por falta de sucção ou por necessidade de sugar mais, mesmo estando alimentado, a mãe deve estimular a sucção, colocando a chupeta lentamente em contato com o contorno dos seus lábios, dos lábios do bebê, e com toques leves, para que o bico seja umedecido e haja estímulo para o reflexo. O bebê, então, começa a sugar, e a mãe deve segurar a chupeta e puxá-la com movimentos leves, como se fosse para retirá-la da boca, estimulando a sucção. Ao realizar esse exercício várias vezes, a musculatura facial já deve ter trabalhado o suficiente e a função de sucção deverá ter sido concluída. O bebê não deseja mais a chupeta e o hábito não se instala. É fundamental que a equipe de saúde bucal transmita à mãe e aos demais familiares responsáveis pelo cuidado do bebê a informação já dita algumas vezes aqui na web, de que a chupeta ela deve ser utilizada exclusivamente como aparelho complementar à sucção na fase em que o bebê necessita desse exercício funcional, que é um estímulo benéfico ao crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários. Portanto, dessa forma, né, é importante que a família realmente utilize a chupeta para satisfazer a sucção, obtendo com isso apenas os seus efeitos desejáveis. Então, sendo assim, após o término da fase da sucção, o bebê ele está apto para as fases subsequentes de crescimento e desenvolvimento. Para finalizar nossa web palestra, cabe relembrar que os cuidados com a higiene bucal são fundamentais em todas as etapas da vida. E se feita desde bebê, ajuda a prevenir alguns problemas na fase adulta, pois manter os cuidados com a boca desde cedo faz com que a criança dificilmente esqueça os conceitos básicos da higiene bucal e carregue a importância de cuidar da boca para o resto da vida. Esses cuidados, eles devem ser iniciados antes mesmo que apareçam os primeiros dentes do bebê e o acompanhamento dos pais é muito importante para a saúde bucal da criança. É necessário controlar a escovação dos seus filhos e levá-los regularmente ao cirurgião dentista. Dessa maneira, é possível realizar um trabalho preventivo e evitar a perda precoce de dentes por problemas de cárie e doenças gengivais, como a gengivite e a periodontite, bem como problemas que envolvam a mordida, dentes tortos, dores articulares e bruxismo por uso da chupeta, sucção digital ou mamadeira, que costumam ser percebidos tardiamente, mas que também podem ser corrigidos na criança a tempo de evitar agravantes no futuro. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desta web palestra. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Encontro vocês na próxima web palestra.